E Deus recrutou alguns valentes de Deus. Aí eu quero chamar um deles aqui para frente. O nome dele é o Jair, né? Jair Gaia, filho. Amém? Então, quando ele chegou aqui, ele disse que estava em casa. Está em casa mesmo, né? Então, o Jair, hoje, está lá frequentando a Igreja Nação Forte. Na verdade, a igreja só tem uma, né? É o corpo de Cristo. Mas ele está ali, servindo a Deus, a Igreja Nação Forte. Por bondade de Deus, Deus nos uniu com propósito. Estamos ali estudando toda segunda-feira à noite, fazendo a escola do sacerdócio real. Está sendo maravilhoso, né? Está sendo um tempo precioso. Agora, no final de semana que vem, nós vamos para o retiro de 3 dias. Na semana que vem, o pastor não vai estar aqui. A gente vai ter que escalar alguém para nos substituir. Vamos estar no retiro de 3 dias. E provavelmente vai nascer de novo, né? Porque pelo que eles estão comentando, vai ser sobrenatural. Então se preparem para mais uma vez ganhar um pastor novo. Amém? E vamos sair de lá direto para a urna, né? Para votar, né? Então é profético, né? A gente vai nascer de novo e depois nós vamos votar já com a nova vida. Irmão Jair, querido, né? Esteve muito tempo com a gente aqui, frequentando aqui o Vinho das Águas. Recentemente ficou pai pela segunda vez, né? Nasceu Davi, né? E Davi é amável, que se chama Davi? Né? Amado, o predileto de Deus, né? Então chegou mais um Davi aí, mais um predileto de Deus para contribuir com o estabelecimento do reino. Então, uma honra receber você aqui. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém? Vamos estender a mão aqui para ele. A gente está abençoando a vida do Jair. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela vida do Jair, que está aqui conosco nessa noite. Queremos pedir que o Senhor tome a vida dele e use ele, Pai, como instrumento poderoso em tuas mãos, para que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha o teu domínio. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu posso falar, meus amigos, né? Tirando a exceção do nosso amigo que eu conhecia, como é que se chama? Nelson. Nelson. Seja bem-vindo. Mas eu me sinto em casa aqui sempre, né? O pastor Christian é um grande amigo, por muito tempo meu pastor, e eu posso dizer que é um dos meus melhores amigos, até hoje, né? Hoje a gente não congrega na mesma igreja, mas congrega no mesmo reino, né? Trabalha com o mesmo Pai, que é Deus. É uma honra e uma alegria revê-los aqui. Eu estava em oração pedindo para Deus uma direção do que falar nessa noite, da responsabilidade. Até então eu tinha me enganado em relação à cronologia do nosso evento, eu não sabia que hoje era o encerramento. Mas Deus vem falando comigo, hoje de manhã Ele confirmou a orientação do que falar. Eu me movo muito na questão profética, gente, sabe? Eu sempre estou ligado aos sinais que Deus nos dá, seja em qualquer lugar que a gente estiver, dentro da estação que a gente estiver, dentro das pessoas que a gente estiver convivendo, dentro do ministério que a gente está vivendo, eu sempre foco na questão profética, né, do que Deus está sinalizando, de como Deus fala com a gente. E uma forma que eu acho que vocês já conhecem, desde a época que eu estava aqui congregando com vocês, é a questão da natureza. Vocês lembram que tinha a história lá dos passarinhos da minha casa? Lembra da história? Para quem não conhece, lá na minha casa eu tinha um passarinho que tinha uma gaiola, né? Eu sempre dava alimento para ele, era um canarinho, né? Da cor ali da bandeira do Brasil, um canarinho lindo. Tá? Um belo dia eu cheguei em casa, o canarinho não estava lá. Eu só vi algumas penas dele, no caso. Eu fiquei aqui lá, me tocou muito, assim, poxa, né? Eu confesso a falar que eu até chorei, né? Não que eu tivesse um vínculo afetivo com ele, mas a responsabilidade que eu tinha de ter cuidado dele e permitir que um animal viesse, pegasse ele e matasse. Né? No reino espiritual, isso aí tem um significado. Será que muitas vezes a gente não está criando passarinhos na gaiola?
E eu fiz uma promessa para Deus, que eu não ia ter passarinho fechado mais, tá? Depois daquele momento. E aí eu fiz o quê? Eu vou fazer um viver, um comedor de passarinho. Então, botei uma casinha lá, botei as frutas, botei os alpiches para atrair os passarinhos. No primeiro momento eles começaram a demorar para vir, né? E eu criei todo um ambiente. Eu botei uns galhos, fiz um ambiente dentro do conhecimento que eu tinha para atrair esses passarinhos. Tá? E teve um momento, depois de muito tempo, que começou a vir os passarinhos. Eu botava alimento, eles vinham, e vinham vários tipos de alimento, e aqueles passarinhos que um dia eu tinha fechado, e que eu ensinei ele a cantar, que eu botava no YouTube a música que eu queria que ele cantasse, ele aprendeu a cantar. Os passarinhos vinham de todos os lugares e povoavam aquele ambiente. E depois de um certo tempo, por questões de logística, porque eu sempre ia na feira e pegava as frutas que estavam passadas, pedia para a vendedoura cuidar para mim, eu vou passar ali para pegar. Por questões de logística, de trabalho, eu mudei de lugar de trabalho e não consegui mais fazer isso. Depois de um tempo, os passarinhos começaram a me não vir. Por quê? Porque eu deixei de botar frutas dentro disso. Eu deixei um pouco de lado. Mas tem um detalhe importante: nesse mesmo ambiente que tinha os passarinhos, o que eu fiz? No nosso noivado, isso há alguns anos atrás, eu pedi para cada pessoa levar um presente. Um dos presentes era uma casinha que representava o Espírito Santo. Quando a gente construiu a nossa casa, uma das primeiras coisas que eu botei nesse ambiente era a casinha onde representava o Espírito Santo. Para que viesse, toda vez que eu visse aquela casinha, eu lembrasse do Espírito Santo, né, de fazer morada do Espírito Santo. Né, esses são os templos do Espírito Santo. Amém? E aí, para resumir a história, depois de um certo tempo e tal, por questões do dia a dia, eu acabei de botar alimento ali e começaram a ouvir mais passarinhos. E recentemente, o que eu fiz? Eu comprei 3 calopsitas. 3 calopsitas para minha filha, dentro de aniversário. Comprei a gaiola, uma gaiola grande, né? Só que eu deixei elas livres. Só que eu não tive coragem de cortar a asa delas. E agora eu não cortei. Só que tem um problema. Uma desses passarinhos voou. Não sei se sobreviveu ou não sobreviveu. Não sei. Né? Ele estava acostumado, eu peguei eles filhotes, né? Eles estavam acostumados a receber a comida ali no potinho. Então eu não sei, ele voou. Eu criei todo o ambiente para que ele não precisasse voar. Mas eu não quis cortar a asa dele. Porque o certo já era para eu ter cortado a asa. E teve um tempo que ele voou. Eu estou com dois calopsitas. Eu deixo eles soltos. Aí você vai falar, não, mas porque agora a galinha assim, não. E eles estão prontos para voar. Eles não precisam. Eu não fico criando artifícios para pegar ele. Eu já percebi que o passarinho não é feito para ficar com o ser humano. Ele quer ter a liberdade dele. Ele não gosta que pegue ele. Né? As pessoas que de repente têm passarinho e gostam de botar no ombro e tal, normalmente é porque é um passarinho só. Porque é um passarinho só, ele não sabe que tem outros. Quando tu põe 2, 3, ele não vai, não é da natureza dele conviver com o ser humano. Então eu não faço a parte do passarinho. Mas por que eu estou querendo falar essa história toda do passarinho e tal? Como eu comentei, será que muitas vezes a gente não cria, por exemplo, os nossos filhos, né, o pastor ou o funcionário nosso, ou um filho na fé, como um passarinho na gaiola? Será que a gente está permitindo que eles voem para longe? Será que a gente está cortando a asa e querendo que um passarinho que é feito para voar vive igual uma galinha? Isso é forte, não é, gente? E os nossos filhos? Será que a gente está dando destino, propósito para os nossos filhos? Será que a maior responsabilidade que eu tenho, acredito, na minha vida, é dar um destino para os meus filhos? Não só filhos biológicos, como os filhos também ministeriais. Né? De a gente dar o destino.
Cada um de nós temos um propósito de vida. Temos ou não temos? Quem tem um propósito de vida? Acho que uma das grandes responsabilidades da nossa vida é a gente não viver um subcristianismo. Tem muita gente que se fala cristão, se diz evangélico, se diz católico, mas é um subcristão. Está vivendo abaixo do que Deus espera dele. Aí eu pergunto para vocês, pergunto para você que está me vendo aí no Facebook, você está vivendo um plano perfeito de Deus? Que às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida, tal. Mas muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar esse preço. Na hora do vamos ver, não paga o preço. Eu pergunto assim, o que realmente, de fato, é prioridade na sua vida? Será que você vê um seriado no Netflix? Será que ficar no celular é mais importante do que estar conectado com Deus, com o Espírito Santo? Será que é? Assim, na essência, o pastor falou sobre o primeiro amor. O primeiro amor de quando a gente conhece a esposa e tal. Mas o primeiro amor, ele tem que ser único. É Deus, realmente amar Deus acima de tudo e de todos, com toda a intensidade. Não só de palavras, não só de atitude, mas de vontade de estar com o Pai, de estar com o Espírito Santo. Isso que é o importante. A gente chegar aqui, sei lá, o culto vai começar às 7 horas, vem 6 horas, já vem louvar, já vem. Cadê essa gana? Cadê esse despertar de Deus? É um evento para a unidade. Aí eu pergunto, é meio forte falar isso, pastor, mas teve algum pastor que veio em todas as noites, pregadores, que vieram, teve só o José, só que não veio hoje. Essa unidade. Cadê a igreja de Nova Trento? A unidade, cadê? Onde é que está? Que unidade é essa? Unidade só quando eu estou aqui, eu estou disposto a ouvir, e por que eu não tive nos outros dias? Estou falando por mim também. Eu me enganei em alguns dias, mas eu também provavelmente não teria ido, por questões pessoais. Aí eu pergunto, gente, que unidade é essa? A gente crê no despertar de Deus, crê ou não crê nessa cidade? Até quando a gente está disposto a crer nisso? Deus fala comigo muito por sonhos. Faz umas 15 dias mais ou menos, eu tive um sonho. Eu estava num lugar bem alto aqui em Nova Trento, tipo num prédio. Vocês sabem onde que é o prédio Sofimino, ali, perto do posto? Eu via a cidade de Nova Trento. Vocês já passaram por blackout? Um dia à noite? E eu olhava e eu via só uma estrada, como se eu estivesse lá no prédio, eu olhasse aqui e via uma estrada só iluminada, que era uma estrada de passagem por Nova Trento, como se fosse essa estrada aqui mesmo, uma estrada de passagem, e a cidade de Nova Trento em completo breu, escuro. É um sonho profético. De uma escuridão e de um breu que possivelmente a gente está vivendo na cidade de Nova Trento. Sobre a religiosidade, foi um sonho muito pesado. Hoje de manhã eu estava no culto lá na Nação Forte. Eu acredito que foi estava lá na frente, em um momento específico lá do culto, fechados, e aí veio de novo a mesma imagem. Só que dessa rua começou, é como se fosse essa rua mesmo, começou a vir uma água clara, uma água transparente, começou a ramificar em vários lugares na cidade, começou a encher, uma água clara, uma água viva, trouxe uma sensação boa, de transbordar, de um encher de Deus nessa cidade. Foi enchendo, como se fosse um dilúvio na época de Noé. A gente está lá, tem montanhas ao redor,
começando a encher. Quando eu olhei para o lado, eu vi a arca, como se fosse a arca de do morro, assim, entre dois morros e passando. E aí eu vi. Então, gente, o que esse sonho representa? O que representa essa visão, né, de momento que a gente está vivendo? Que se Jesus vier amanhã, quantas pessoas vão estar mortas espiritualmente? E a responsabilidade que eu e você temos perante a cidade de Nova Trento. Então, gente, imagina, né? Você feche os seus olhos, pense nesse barco, né, como se fosse a Arca de Noé. Para você que não sabe, a Arca de Noé tem mais ou menos o tamanho do Titanic, 150 metros de comprimento. Ele passando, uma água passando, corpos boiando, e esse barco passando pelas pessoas, as pessoas mortas boiando. Abra os seus olhos. Isso é triste? Isso é feliz? Qual é a responsabilidade que de fato a gente tem na cidade? E essa noite, gente, Deus me trouxe um sonho. Depois eu pedi revelação para ele a respeito desse sonho. O que seria? Eu sonhei, no sonho era eu, mas depois Deus falou que não era eu. Era só para eu entender o sonho. Eu sonhei que eu estava numa padaria trabalhando. Eu fui trabalhar, é meio estranho. Eu fui trabalhar numa padaria. Eu era meio que caixa da padaria. E aí eu tentei desempenhar uma função ao qual Deus não tinha me falado para fazer. E aí, por exemplo, eu tinha que passar o valor na maquininha do cartão. E eu apertava e não dava certo, tal. E aí eu não sabia para onde que era para eu dar, ou aqui ou ali, eu não sabia onde que era para eu dar no sonho. Eu lembro que antes de começar a trabalhar, eu fui tomar um banho. Mas o lugar onde eu tomava o banho era um cubo, era um negócio quadrado, tudo preto a parede, e era um lugar cheio de teia. Assim, eu procurava fazer o meu melhor, eu olhava assim e tal, eu tinha um rodo, só que a parede era toda irregular, assim, sabe? Como é que você vai passar rodo numa superfície toda irregular? Então não adiantava. Por mais que eu me esforçasse, eu pensava assim, não, mas o que é isso que está sujo? Eu não consigo limpar isso. O que é isso? Né? E aí fui trabalhar e no final eu lembro que assim, era uma mulher, eu falei assim, olha, infelizmente, aqui não vai dar certo. Eu não fui chamado para isso, eu não fui chamado para desenvolver. Eu sei que se eu estivesse trabalhando como dentista, eu estaria muito melhor. Aí tá, ok. Isso foi nessa noite agora. Aí eu pedi uma revelação para Deus, que sonho é esse maluco? Né? O que tem a ver uma coisa com outra? Né? Da questão do banheiro escuro, preto, que não dá para limpar, com esse negócio profissional, com esse negócio sem objetivo. Aí eu convido vocês a agora a sua palavra. A sua palavra não, a palavra de Deus, né? Deixa eu só achar aqui. Livro de Efésios. Não, aqui, gente, só deixa eu procurar aqui rapidinho o negócio. Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. Ele vai falar sobre os 5 ministérios.
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, gente, aqui ele fala, tem várias interpretações, né? Tem gente que fala que são 5 funções, 5 ministérios, 5 posições. A gente pode ter várias interpretações em relação aos 5 ministérios. Mas para a gente entender um pouco ali dos 5 ministérios, vamos trazer para o futebol. Todo mundo conhece futebol? Todo mundo conhece futebol? Por que eu estou falando isso? Sobre as funções que a gente tem dentro do ministério que a gente está servindo, dentro do ministério Vinde as Águas, dentro do ministério da minha família, dentro do ministério do meu trabalho, dentro do ministério na minha cidade, dentro do ministério no meu Brasil, dentro do ministério lá na África. Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito? Será o que eu estou fazendo é o que Deus quer? Porque tem muita gente que faz coisas para Deus, mas não faz com Deus. O mais importante não é fazer para Deus. Tem muita gente fazendo na boa motivação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo na prática. A minha esposa, ela prefere deixar o meu filho. Eu prefiro dar disciplina para os meus filhos, eles saberem que tem horário para comer, que se não comer aquele horário não vai comer, tá? Mas a minha esposa não. Se ela tiver fome, ela vai dar comida para ele. Tá? Mas ela faz isso, na verdade, por quê? Porque é um amor egoísta, o amor não é um amor ágape. Porque o amor, ele vai querer o melhor para o filho. Para mim é mais importante que o meu filho tenha um caminho, tenha uma educação, que tenha um propósito, do que eventualmente ele passe fome. Eu prefiro que ele passe fome, mas que tenha um destino na vida, que tenha uma disciplina, do que simplesmente estar com a barriga cheia. Né? Mães, né? Eu estou falando como pai, né? Mães, eu sei que vocês têm coração enorme, mas muitas vezes a gente faz na boa vontade, mas deixa de seguir princípios de autoridade, né, de Deus, do sacerdote que está dentro do seu lar. Então, muitas vezes a gente faz na boa intenção de fazer uma doação de uma cesta básica, mas se Deus nem falou para fazer, né, então a gente tem que ser muito cirúrgico o que Deus fala para a gente fazer. E é o que Ele manda fazer, não pela emoção. Tá? Claro, tem coisas que a gente tem uma certa bagagem, a gente sabe o que deve fazer e o que não deve, o que a palavra de Deus diz que deve fazer ou não. Tá? Não estou falando, a pessoa está com fome e tal, tu vai negar comida. Não, tem que ter princípio. Tá? Mas tem coisa que Deus não falou para você fazer, e às vezes você atrapalha os processos de Deus na vida de várias pessoas. Né? Então, hoje eu tenho muito cuidado para realmente fazer a vontade de Deus e não a minha, por mais pura e emotiva e limpa. A gente tem que ser um facilitador do reino de Deus, não um dificultador. Tá? Aí eu vou dar um exemplo. Poxa, a minha filha não queria usar cinto no banco de trás. Falei uma vez, expliquei, ela tem 2 anos. Como é que eu vou explicar? Né? Eu procuro nunca usar violência com ela. E quando eu vou corrigir ela tem que entender que é pelo amor, não porque eu estou com raiva dela. Então, às vezes ela se descontrola por alguma questão, eu mantenho a calma, tento conversar com ela e tal. Eu falo, você não quer usar o cinto? Então tá, tudo bem, não usa o cinto. Eu deixei ela ali atrás sem o cinto. E aí, sei lá, não foi de propósito, mas eu passei uma lombada e freiei. E
sem querer ela veio para frente e bateu a cabeça no banco e chorou. Aí eu pergunto, Léia, pergunta para mim se hoje em dia ela quer usar cinto. Ela quer usar. Então muitas vezes a gente impede dos nossos filhos baterem a cabeça e aprender, né? Deixa, não adianta. Então deixa viver. E às vezes a gente falta proteção. Eu quero o melhor para o meu filho. O melhor para o meu filho, quem determina é Deus, não sou eu. Então a gente tem que ter esse senso. Voltando aos simples ministérios, em relação ao futebol, né? Eu estava viajando ali no louvor, assim, como é que eu poderia dar um exemplo para o pessoal entender, de repente, a sua função em cada ministério que a gente possa servir, né? Que aí são os 5 ministérios. O apóstolo é como se fosse o dirigente ou presidente do clube, tá? Vamos pensar em um dirigente de um clube aí, que já é falecido, eu lembro que eu sou vascaíno, tá? Ele era o cara que, na verdade, ele mandava, ele gerenciava as funções que tem, é o supervisor, né, do time, é o presidente do clube, tá? Então seria o apóstolo, tá? Por exemplo, aqui, quem seria o apóstolo seria o pastor Cristo, que é o presidente, certo? Ele que vai dar as diretrizes para as pessoas. Tem também o evangelista. O evangelista seria quem? O cara que vai conquistar pessoas para torcer para o time dele, né? Ele vai ser aquele cara que vai animar uma torcida, vai ser o Darlan da vida, né? O Darlan é vendedor, ele vende areia no deserto, tá? Ele tem uma vocação de evangelista. Aí vai botar um cara evangelista para ser apóstolo, vai dar certo? A possibilidade é pequena. Tá? Tem a questão do pastor. O pastor é aquele que vai ajudar a questão psicológica, né? Não tem, por exemplo, nos times de futebol hoje é bem comum, né? De ter palestrantes, ter psicólogos que vão ajudar a controlar toda a parte psicológica dos jogadores, tá? É como se fosse um pastorado, tá? Aí vai botar um pastor para ser apóstolo, vai botar um apóstolo para ser evangelista. Tem um mestre. Quem seria o mestre? O técnico. O mestre é aquele cara que tem conhecimento da parte técnica, que estudou isso daí e vai poder passar isso para os jogadores, né? E o profeta? O profeta estaria relacionado talvez ao olheiro. Aquele cara que está olhando, que vai nas várzeas, vai ver, que vai dar destino, vai falar, gente, você tem que participar desse campeonato, você tem que participar daquele outro campeonato. Eu fui lá ver e vi que esse cara tem potencial para ser investido. Então, basicamente, são 5 ministérios. Aí eu pergunto, dentro da sua família, quem está ocupando, né, a responsabilidade de cada ministério? Hoje, dentro do seu trabalho, quem são essas 5 funções? Né? Hoje, graças a Deus, amanhã vai começar uma secretária comigo, pastor, se Deus quiser, tá? Mas eu fiquei quase 2 meses sem secretária, eu não estava conseguindo uma secretária. Né? Mas hoje eu vejo o propósito de Deus nisso tudo. Por quê? A Laura, que trabalhou comigo, ela trabalhou 3 anos e meio. Eu peguei ela desde o começo. A primeira carteira assinada dela foi comigo. Tá? E aí, ela, de certa forma, ficou muito parecida comigo. Ela não me complementava. Ela era uma pessoa parecida comigo. E não era isso que eu estava precisando. Eu preciso de alguém que complemente eu em algumas falhas. Não alguém parecido comigo. Na minha casa, a mesma coisa. Eu não quero uma mulher que seja igual a mim. Eu quero uma mulher que me complemente. Certo? Eu não quero um filho que seja igual a mim. Eu quero um filho que complemente alguma área que eu não tenho e que a minha esposa não tem. É isso que eu quero. Eu não quero uma sogra igual a mim. Eu quero uma sogra que possa me complementar alguma falha que eu tenho, por exemplo, em relação à maternidade da minha mãe.
devido à posição, tem um propósito. Então, qual é o propósito? No caso, a Laura saiu. Por ela sair, eu descobri potenciais que eu não sabia. Eu achava que ela era feita para andar só, igual aquela oficina no chão, que não sabe que tem asa para voar e que ela pode voar e quando ela quiser ela volta e come dentro da gaiola. Um detalhe importante, voltando para a história do passarinho. Sabe aquela casinha que eu tinha comprado no meu noivado? Hoje tem canais da terra. Da terra. Tá? Um casalzinho amarelinho, e meio cor da terra, assim, lindo, né? E aí os pardais não, a rolinha, que normalmente é um passarinho mais simples, né? Até acho que são as duas rolinhas que foram oferecidas na apresentação de Jesus, né? Antes elas comiam no chão, agora elas estão entrando na gaiola, elas entram lá na gaiola para comer, só que elas são meio estabanadas. Às vezes eu chego mais ou menos próximo, elas tentam sair para o desespero, assim, mas elas conseguem. Não é o canarinho, não, eles são legais. Eles chegam dentro da gaiola, então está um ambiente legal. Né? Mas voltando à história da minha secretária. Então eu descobri potenciais que eu não sabia que eu tinha. Por exemplo, eu não sabia mais, eu nunca tinha mais ficado, sei lá quantos anos, mais de 10 anos, uma semana sem secretária. Eu estava tão mal acostumado a pegar tudo na mão, que depois de um tempo eu nem precisava falar nada, eu só olhava para ela, ela já sabia o que eu queria. Mas eu aprendi que talvez o que eu precise mais nesse momento não é um auxiliar. Eu preciso de alguém que me ajude a crescer na vida. Uma secretária que me ajude a crescer na vida. Né? Que me ajude a gerenciar o meu negócio, que me ajude a trazer pacientes como evangelista, né? A gerenciar o negócio como talvez o apóstolo. Não é verdade? Então, eu descobri falhas que eu tinha durante esse período que eu poderia melhorar. Então, você na sua vida, será que você, na sua casa, será que você está assumindo a missão que Deus lhe deu? Será? Será que a sua esposa está assumindo o lugar que lhe é devido dentro da sua casa? Ontem, por exemplo, né, pastor? Teve um encontro aqui dos pastores, certo? Eu ia vir, acabei achando melhor não vir, para prestigiar um pouco a minha esposa. Porque a gente está com o filho recém-nascido, faz um mês. Ela fica a semana em casa, direto. Imagina que ela sempre trabalhou, não gosta de ficar em casa. Chega final de semana, que é o tempo que a gente teria para fazer alguma coisa. Eu saio de casa, deixo ela em casa com os 2 filhos. Aí eu estou preocupado com a unidade de não atender e não ter unidade dentro de casa. Que moral que eu vou ter para falar de unidade se eu não procurar ter unidade dentro da minha casa? Né? É, a família. Tá? Mas assim, a gente também não vai para o outro extremo. Agora é só minha família, a primeira igreja é a família. E agora vamos para o outro extremo, eu não vou mais para nada da igreja, eu não me comprometo com o reino de Deus, também não vamos para o outro extremo, né, gente? Que tem muita gente que usa isso como desculpa. Porque eu tenho que ficar com meu filho, porque eu tenho que priorizar isso, a minha família, não sei o quê. Mas não esquece da sua posição e responsabilidade dentro do reino de Deus, que é mais importante. Se a tua vontade tiver mais, eu estou com mais vontade de ficar com meu filho, de eu ficar com meu esposo, de eu ficar em casa, do que realizar a obra de Deus, o que Deus manda. Gente, tem alguma coisa muito errada nisso? Se o teu desejo, quando você acorda de manhã, é pegar o celular para ver o WhatsApp, para ver o que tu vai fazer, ou ver o Instagram para ver a vida dos outros, qual é o teu desejo quando você acorda? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? O seu primeiro pensamento é pensar no problema que você vai ter que resolver? Qual é o último pensamento do seu dia? Qual é a prioridade que de fato
quando Deus quer usar você, Ele tem liberdade para usar? Ou não? Ou só tem liberdade quando está na igreja? Será que Ele tem liberdade para... Sem querer ser crente chato, né? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, saber falar da forma correta para cada pessoa. Eu vou dar um exemplo fantástico para vocês, tá? A gente tem que saber, assim, tem os dons do Espírito Santo, certo? Palavra de conhecimento. Esses dias eu estava atendendo uma paciente lá no histórico. Aí eu estava atendendo ela e tal. Aí Deus me trouxe uma palavra de conhecimento. O filho dela tem autismo. Aí eu estava conversando assim, só pergunta, teu filho por acaso tem autismo? Sim, tem. Só que ela estava atendendo ela e falou, não, então tá, beleza, obrigado. E tal. No outro dia, na outra semana eu fui atender ela. Aí, assim, o cara que ela está hoje não é o pai do filho dela. Pergunta isso para ela. Enquanto eu estava atendendo de novo, ela não podia falar. Só uma pergunta, por acaso, tu não está com o filho do pai do menino que tem autismo, né? Não. Aí passou uma outra semana. Aí apareceu a oportunidade de eu falar do plano de salvação. Porque às vezes Deus vai dar uma estratégia para você usar, não para o nosso orgulho, não para dizer aqui que Deus pode dar uma revelação, mas no momento certo a gente usar a ferramenta e falar assim, como é que tu acha que eu sei que teu filho tem autismo? Nunca ninguém me falou nada, eu não conheço nada da vida. Como é que tu acha que eu vou saber de ter autoridade a ponto de falar isso para a pessoa? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus quer te usar e você fica, não sei se é para eu falar ou não é. Claro, a gente tem que saber o momento certo. Tá? Mas aí eu falei, apresentei um plano de salvação para ela, o que você precisa fazer para ser salvo, tal. Ela fez a oração profissional e continuou comigo. Então eu pergunto assim, dentro da função que Deus lhe deu, você está sendo usado no momento, na estação certa? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério? As pessoas que estão com você está somando, ou está estável, ou está caindo? Vou perguntar de novo. As pessoas que você convive, no caso, quem? Seu marido, sua mulher, seus filhos, os funcionários, os amigos, eles estão somando ou estão subtraindo a sua vida? E a responsabilidade é nossa, como sacerdotes, né, pastor? Nós temos uma responsabilidade muito forte. Eu gostaria de ler. Tem muitas pessoas que citam essa passagem. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Vamos lá, gente. Pastor, tem 10 minutos, tá. Então vamos lá. Em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Já vamos caminhando para o final. Então. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus. Posso ler? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Agora vocês vão lá em João 13. João 13. Isso aí é Jesus falando, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa passagem, né? Está falando do amor, né? A gente amar o próximo como a nós mesmos, tá? Aí o nosso camarada João, relatando aqui o que Jesus falou. Um novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos
Vou ler ele de novo, tá? Um novo mandamento dou a vocês: ame-se uns aos outros, como eu os amei, como Jesus amou os discípulos. Vocês devem amar uns aos outros. E aí, gente, o que vocês me dizem? Mesmo eu não me amando, eu sou obrigado a amar os outros? Sim ou não? Eu vou ler. Eu acho que as pessoas não se atêm a esse detalhe, né? A Bíblia muitas vezes é progressiva. Tá? Então, aqui Jesus está dando um novo mandamento. A gente deve ame-se uns aos outros. Como eu os amei. Nós temos que amar com amor do tipo de Deus. Como Jesus amou as pessoas quando esteve aqui na terra, a gente tem que amar as pessoas. É isso que ele está dizendo. Tá? E aí tem uma coisa muito importante. Abre lá em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. A responsabilidade que os homens têm perante a família. Tá? Nós temos que todos, geral, tá? A gente tem que amar como Jesus amou, ok? É isso? Sim ou não? Sim. E os maridos? Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então eu pergunto para as pessoas, todos são casados? Tem pessoas casadas aqui? Tem? Ok. Maridos tem? Quantos maridos tem? Tá? Além de a gente ter que amar o próximo como Jesus amou, como é que a gente tem que amar nossas esposas? Como? Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Será que nós, maridos, a gente tem amado as nossas esposas como Cristo amou a igreja? Sim ou não? Eu não. Pergunta para minha esposa, eu sou muito experiente, tá? Então eu me se entregou por ela. Será que eu me entreguei para minha esposa mesmo? Eu acredito que não, pergunta para ela. Ela vai poder dizer. Então a responsabilidade que a gente tem perante a nossa família, maridos, homens, sacerdotes, além dessa responsabilidade com o próximo, em geral, nós temos uma responsabilidade muito grande perante Deus, da gente cuidar das suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, gente, vamos levantar um pouquinho, fazer uma oração final. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor venha me socorro, me ajuda a todos nós, a começar com nós que somos sacerdotes da nossa casa, que a gente possa realmente aprender a amar as nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Que esse amor venha a transbordar com amor ágape para com o nosso próximo, para com qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, independente da nossa situação emocional, sentimental ou situação que possa transcorrer sobre a nossa vida, que a gente possa amar com amor do tipo de Deus, do teu amor, Pai, do teu amor ágape. Nos ensina, Pai, a assumir a função que o Senhor nos disponibilizou a cumprir. Que possamos ser apóstolos, que possamos ser profetas, que possamos ser mestres, que possamos ser pastores, que possamos ser evangelistas, dentro de cada função que o Senhor nos der, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério, seja na nossa cidade, no nosso Brasil, em qualquer lugar que o Senhor nos disponibilizar. Que a gente possa ter esse senso de equipe, né, que a gente vai ter limitação.
Então envia pessoas para que possam complementar, para que nos ajude a realmente a gente edificar o teu corpo, Pai. O teu corpo, o corpo de Cristo, Pai. Que essa unidade realmente venha a trazer maturidade e unidade ao teu corpo, Pai. Onde Jesus é a cabeça, nós somos membros do teu corpo. Então nos ajuda, Pai. Envie pessoas para nos completar, né, dentro do nosso lar, que a gente possa ter funções bem direcionadas em relação ao esposo, em relação à esposa, em relação aos filhos, que possamos realmente ter uma unidade, Pai. Nós queremos realmente ser um como Tu é, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos ser um contigo, Pai. Um contigo, Jesus, um contigo, Espírito Santo, Pai. Que a gente possa aprender a fazer o bem, não para pensar no bem do próximo, mas para o que o Senhor nos direciona, para o que o Senhor nos direciona dentro do Teu amor, Pai. E não que a gente possa ser carnal ou emocional e resolver problemas, para que a gente possa simplesmente pensar no agora, mas que a gente possa ter uma visão de águia, uma visão de profeta, que a gente possa realmente ser pais de destino, de propósito, Pai. Que a gente possa ter direção certa para os nossos filhos, que a gente possa ser verdadeiros parteiros de sonhos e não coveiros, que a gente possa potencializar eles dentro do potencial que eles têm, do talento que eles têm, que a gente possa ser usado, né, para viver no chão, mas que no tempo certo ele vai voar, mas que ele possa ter referências de um lugar que um dia ele tem alimento, que ele possa voltar, que um lugar onde ele venha tenha também o Espírito Santo, né, que é representado por aquele casal de camarinhos, que esse Espírito Santo possa frutificar, que venha dar muitos filhos, frutos. Então, que esse ambiente da natureza, esse ambiente que é familiar, que o Espírito Santo possa promover uma unidade, que venham mais pássaros, que eles possam voar e se alimentar. E que a gente sabe que não é um pássaro dentro da gaiola que vai fazer diferença, mas sim um pássaro que possa voar e fazer diferença e atrair mais pessoas como evangelista, tá? E que eles possam adquirir o alimento do Mestre Jesus, possa ter conhecimento e ter crescimento e maturidade através do conhecimento da Tua Palavra, Pai. Eu peço que a unidade do Teu corpo de Cristo nessa cidade de Nova Trento realmente venha a ser impactada, Pai. Que aquele fluir daquelas águas claras que vieram enchendo a cidade, enchendo, possa ser o fluir do Teu Espírito Santo, que venha tomar mais e mais pessoas, e que seja uma inundação completa, Pai, e que as pessoas venham a viver uma profundidade sem precedentes na história dessa cidade, Pai. Que as pessoas que venham para essa cidade, envia pessoas, Pai, para que possam nos potencializar no conquista de Jesus nessa cidade, Pai. É o Teu reino, nós somos embaixadores do Teu reino aqui nessa cidade. Nós somos facilitadores do Teu reino aqui nessa cidade. Nos ajuda, Pai. Não deixe que nós venhamos atrapalhar, mesmo que seja na nossa boa vontade, mas que não seja, se for fora da Tua vontade, que a gente não faça nada, que a gente não dê nenhum passo, Pai. Que a gente não dê nenhum passo, mesmo que seja, né, o Senhor conhece a nossa motivação. O Senhor sabe que a gente procura realmente ser simples, humilde de coração. Mas, Pai, nos ajude nesse processo. Que a gente possa trabalhar o nosso orgulho, né, e saber que nada, a gente nós não habita nada de bom. Mas contigo, Pai, você pode nos potencializar, Pai. Você pode nos potencializar dentro da vontade, que a gente possa realmente dar prioridade daquele amor puro, daquela vontade que a gente tem, né, de realmente ser controlados por Ti, Pai. Que a gente possa ter o senso de responsabilidade, e ter um desenvolvimento
espiritual, dentro das disciplinas espirituais, como o jejum, como a oração, como a meditação da tua palavra, como a leitura da tua palavra, que isso possa nos alimentar, que isso possa nos despertar o desejo, que as coisas desse mundo que vão ficar aqui não possam nos distrair, mesmo que sejam coisas lícitas, mesmo que sejam coisas que não sejam más aos olhos dos homens, mas que talvez estejam nos despertando ou nos distraindo do propósito. Livra-nos disso, Pai, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Pai, que a gente possa ser realmente um embaixador, ser um facilitador do Teu reino. Eu peço isso tudo em nome do Teu amado Filho Jesus, que o Teu nome seja glorificado acima de todo nome aqui nessa cidade, de pessoas já vivas, de situações aqui nessa cidade, Pai. Que qualquer império das trevas, impérios da questão financeira, né, da questão cultural, da questão do valor ao dinheiro, Pai, de valor em relação ao amor, à sua família, em relação ao amor que é dado do Teu amor para com o Teu Filho, Pai, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus, com qualquer idolatria, seja ela de qualquer área, não apenas em relação à religiosidade, mas dos Isaques. Pai, mostra os Isaques da nossa vida, Pai. Mostra os Isaques que precisam ser revelados e que a gente possa entregá-los e saber que no momento certo o Senhor vai promover o Cordeiro de Deus que tira. O Senhor já promoveu esse Cordeiro, que aquele Cordeiro que estava lá no momento do sacrifício representa Jesus, e que nós já temos esse Jesus, que nós já temos o Espírito Santo de Deus. Então, que Isaac possa realmente ser sacrificado e que a gente possa realmente entregar de alegria e saber que sem Ti, Pai, nada podemos fazer, sem Ti, Jesus, nada podemos e queremos fazer. Mas nós não podemos, não é só uma questão de poder fazer, é querer fazer, Pai. Que nada possamos querer fazer, porque poder a gente pode, mas sem você nada vale a pena. Então que realmente, Pai, a gente possa conquistar o nosso espaço que o Senhor direcionou para a gente ser, Pai. Dentro da função, dentro do ministério, a gente possa ter realmente um discernimento vindo do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo fala no nosso Espírito. Que assim como aquela luz do meu quarto, eu tenho uma luz bem, gente, abre os olhos. Eu tenho uma luz muito fraquinha no meu quarto, porque eu só reparo ela quando eu estou no breu completo. Então fecha os olhos de novo, gente. Imagine você no breu completo, que tem uma leve luz, que durante o dia você não observa. Por quê? Porque tem excesso de informações, tem excesso de tarefas, tem excesso de mente, de aceleramento de pensamentos, que Deus muitas vezes quer falar com você, mas aquela luz ela só se manifesta no silêncio da tua mente, no silêncio, mas aquela luz sempre esteve ali. E você que não observou, que Deus sempre quis falar contigo, e você que nunca escutou, que Deus sempre falou contigo por sinais, e que você nunca observou. Então, Pai, que a gente possa ter essa sensibilidade de observar, que a gente não precisa ser parado por situações da nossa vida, e que a gente possa realmente, nessa perspectiva de um ano novo, de vida nova, realmente ter uma vida nova, de propósitos novos, de realizações novas, de a gente sair da zona de conforto que a gente tem, de a gente saber como o Senhor fez comigo em relação ao meu consultório, que eu passei por um momento de deserto, mas eu pude observar as coisas que eu precisava melhorar, que lá no meu consultório o Senhor realmente venha com muita força, muita determinação, a dar essa visão de águia, essa visão de profeta, que a gente realmente possa viver com unidade, que a gente possa realmente ter um fluir, Pai,
Pai, que esses desertos que não precisem, ou que as pessoas estejam aqui ou escutando em casa, possam ser removidas desse deserto, mas que elas não vão ser removidas desse deserto enquanto estiverem batendo na mesma tecla. Só vão ser removidas desse lugar de deserto a partir do momento que aprenderem a andar na unidade do teu corpo, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério. Que se o teu ministério está relacionado ao serviço de Deus, que isso seja um fluir realmente intenso. Não perca tempo fugindo do propósito que Deus tem para a sua vida. É tempo de despertar. Que aquela arca que eu vi, Senhor, de pessoas mortas, não venham a acontecer. Tenha misericórdia dessa cidade, Pai. Que essas pessoas que estavam mortas, elas possam entrar dentro da arca, possam entrar dentro dessa arca, que possam viver, Pai. Não deixe que elas morram. Não deixe que elas venham a morrer, Pai. Não deixe que elas venham a morrer. Que nenhuma rio, que esse rio seja uma água transparente, profunda, límpida, e que a gente possa fluir nessa arca que representa Jesus. Que a gente possa fluir, Pai. Não deixe que pessoas morram, Pai. Não deixe que pessoas morrerem, Pai. Não deixe que nós morramos, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nós, Pai. Que essa cidade que nos direciona, Pai. Não deixa, Pai. Não deixa, Pai. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Tenha misericórdia dessa vida, Pai. Nos ajuda. Nos socorre, Pai. Não deixe que a gente atrapalhe, Pai. Não deixe que a gente atrapalhe, Pai. Envia as pessoas certas, Pai. Envia as pessoas certas, Pai. Nos ajude. Nos ajude, Pai. Não deixa, Pai. Que nenhuma vida venha se perder, Pai. Que nenhuma vida que o Senhor nos der venha se perder, Pai. Nos ajude, Pai. A gente sabe que o Senhor tem o desejo de mandar um grande avivamento. Mas a gente sabe que o pneu furado, ele nunca pode estar cheio. Que um gelo não pode ser enxugado. A gente sabe que o momento do teu despertar vai vir para essa cidade, mas enquanto não tiver um corpo estruturado para isso, não vai adiantar enviar um grande despertar de Deus. Que comece pelas nossas famílias, pela nossa esposa, pelo nosso cônjuge. Ah, Senhor, como nós queremos isso para os nossos filhos, Pai, que venham, Pai, os ministérios dessa cidade realmente, Pai. Os ministérios dessa cidade, que não possa ser em vão, Pai, que o Senhor realmente possa enviar pessoas para dentro das igrejas, para dentro dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos trabalhos, mas que não seja alguma coisa só de passagem, né? Pessoas passando como eu vi, naquela rua, naquele breu, passando no lugar de passagem, de pessoas simplesmente passando pela cidade e não permanecendo, mas que realmente elas possam ficar, Pai. Que esse realmente seja um fluir, né, daquele rio que eu vi, de preenchendo as ruas, tomando toda a cidade, mas que realmente seja algo a ser completado, que cada ministério dessa cidade realmente venha desempenhar a função que o Senhor deu, e que realmente pessoas venham entrar e permanecer e frutificar, e ser consolidadas, para que depois realmente possam enviar. Que esse ministério aqui em Vinde as Águas realmente possa frutificar mais e mais, Pai, com a tua misericórdia, Pai, com o teu amor, com a tua graça, Pai. Dê visão de água para o pastor Christian, que o Senhor conhece o coração dele, sabe do potencial que ele tem, Pai. Então, que ajude a pastora Patrícia a desempenhar a função que ela foi chamada para desempenhar dentro desse ministério, junto do seu marido,
as águas, que o Levi venha desempenhar o ministério que ele foi chamado para ser dentro desse ministério chamado Vinde às Águas. Abençoe essa família, Pai. Essa é uma família que tem um potencial maravilhoso, que eles não possam ser mais distraídos com as coisas desse mundo e vai suprir a vida deles, mas que realmente possam confiar no que o Senhor tem para eles, que eles possam confiar. Eu sei que o pastor Christian é um homem de Deus, nós sabemos que o coração dele é maravilhoso, que ele é uma pessoa humilde, que ele é uma pessoa simples, que ele tem dotado de vários talentos. Nós sabemos disso. Nós sabemos, Pai. Vi pessoas, Pai, dentro desse ministério, além da pastora Patrícia, além dos seus filhos, e vi pessoas para completar todos os 5 ministérios, que o Senhor nos direcionou para que o teu corpo seja pleno nesse ministério. Que todas as pessoas envia, pessoas, o Senhor sabe das deficiências, então envia pessoas que possam complementar. Que a função de apostolado, o pastor Cristo possa plenamente ser desenvolvido dentro do Vale do Rio Tijucas, que realmente ele possa ter a autoridade que o Senhor tem para ele, que ele possa realmente ter autoridade dentro de casa, dentro da cidade, dentro do ministério, dentro do estado de Santa Catarina, dentro do Vale do Rio Tijucas. Que realmente, Pai, ele possa desempenhar a função, Pai. Tu sabe que ele tem um coração aberto, que ele está disposto, ele tem um coração pronto a te obedecer. Então, Pai, envie pessoas para ajudar ele. Envie pessoas, Pai. É chegado o tempo. É chegado o tempo. Quem sou eu para dizer isso? Mas o Senhor me diz sim, que é chegado o tempo de frutificar. Que é o tempo de frutificar. Mas que isso é uma questão condicional. Isso é uma questão condicional. Mas é tempo. Deus quer frutificar esse ministério. Mas a gente sabe que é uma questão realmente condicional. E que eu também possa, Pai, desenvolver a função que o Senhor nos deu. Que todos nós realmente possamos viver os planos, os teus planos para a nossa vida. Não simplesmente apresentar os nossos planos, os nossos propósitos e querer que o Senhor abençoe, mas coloque os teus projetos no nosso coração, que a gente possa aprender a ser cirúrgico, que a gente possa aprender a ser intencional e preciso em tudo que a gente fizer, em tudo aonde a gente botar os pés, a gente possa ser cirúrgico, que a gente não possa perder tempo. Que a questão cultural, que o Senhor abra a nossa mente, assim como o Senhor abriu a minha mente em relação a experiências lá na África, de várias culturas que a gente pôde vivenciar, de várias culturas. Abra a visão em relação à religiosidade que possivelmente tem nessa cidade. Quebra as barreiras da religiosidade nessa cidade, Pai. Quebra as barreiras que tem da religiosidade nessa cidade, que tem na nossa cabeça, Pai. Abre a nossa cabeça, que a igreja realmente possa alcançar, e não apenas estar limitada a 4 paredes, Pai. Que realmente a igreja possa avançar na cidade, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja glorificado, o Teu Filho, que o Teu Espírito Santo realmente venha dominar em nosso espírito, que assim como o dono da casa é o nosso espírito, que o mordomo é a nossa alma, e que o criado é o nosso corpo, que o dono da casa que representa o nosso espírito, como
letra minúscula, venha realmente ser dominado pelo Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo venha dominar sobre o nosso espírito, que possa nos direcionar a nossa alma e que mande no nosso corpo. Eu peço isso em nome de Jesus. Eu não estou falando por falar, mas eu peço na autoridade, no poder do sacrifício do Teu Filho, que não foi em vão, em nome de